Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Passaram bem de ontem para hoje? Bem? Então vamos fazer nossa oração? Senhor meu Deus, muito obrigada pelo dia de hoje. Abençoe meu pai, abençoe a minha mãe, a minha professora e toda a minha família. Me ajude a aprender tudo que a professora ensinar. Eu prometo ser uma boa criança. Nós te amamos. Amém. Amém? Vamos para a nossa leitura? Hoje eu vou ler para vocês O Cego que Não Era Bobo. Vamos lá? Era uma vez um cego que andava mendigando de porta em porta para sobreviver. Muito prudente, do pouco que ganhava, ainda conseguia economizar algumas moedas, que enterrava nos fundos de sua casinha, junto à raiz de um carvalho. Um dia, seu vizinho percebeu que ele escondia ali alguma coisa. Sorrateiro! À noite, o espertalhão foi até lá, cavou a terra e roubou as moedas. Pode uma coisa dessa, né, crianças? Roubar de um ceguinho. Vamos ver o que vai acontecer. Dali a uns dias, quando o cego voltou ao local para acrescentar uma moeda ao seu tesouro, descobriu o furto. Indignado, quis gritar, mas controlou-se. De nada adiantaria lamentar-se. Em vez disso, voltou para casa e começou a pensar numa maneira de recuperar seu dinheiro. Desconfiou de que o ladrão só poderia ser o vizinho e armou um plano para enganá-lo. Qual será esse plano, hein? Vamos ver? Na manhã seguinte, procurou-o, dizendo assim: Caro vizinho, estou numa grande dúvida e pensei que você poderia aconselhar-me. Acontece que hoje fiquei sabendo que herdei de uma velha tia uma fortuna em moedas de ouro. Olha só o ceguinho falando com o vizinho. Eu tenho um esconderijo secreto onde guardo minhas economias, mas não sei se lá é um lugar seguro, a salvo dos ladrões. Você não acha que talvez fosse melhor entregar essa fortuna ao vigário da igreja? Ele perguntou para o ladrão. Os olhos do vizinho piscaram de cobiça e, já pensando em pôr as mãos em todo o tesouro, assegurou ao cego que o melhor seria guardar tudo junto no esconderijo. Com certeza um lugar muito seguro, sim. O cego agradeceu o conselho e partiu para a aldeia, dizendo que ia buscar a herança. Sem perder tempo, o vigarista recolocou o que ele havia furtado, no buraco ao pé da árvore. Abriu tudo, ou melhor, cobriu tudo com terra e foi embora. Dali a pouco o cego voltou e, conforme esperava, encontrou no lugar de sempre suas preciosas moedas. À noite, quando o vizinho ladrão retornou, só encontrou ao pé do carvalho um buraco vazio, tão vazio quanto sua pobre cabeça. Cabeça de tolo. Gostaram? Entenderam? Você viu? Tentou enganar o ceguinho e ele que foi enganado. Por quê? Porque ele tinha cobiça, olho grande, não é? Nas coisas dos outros. Lembra a nossa história de ontem? Também, não é? Então nós não devemos ter olho grande nas coisas dos outros. Cada um tem o que consegue e nós temos o que nós conseguimos, certo? Vamos lá, crianças! Gostaram da história? Muito legal, não é? Vocês lembram que eu falei que hoje seria o aprender sempre de língua
portuguesa, não é? Ontem eu dei o EMAI, hoje eu vou aprender sempre de língua portuguesa. Amanhã eu vou continuar o aprender sempre de língua portuguesa. Quando for no outro dia, eu vou dar matemática e depois matemática de novo. Tá ok? Vamos lá. Sequência didática 2, quadrinhas e mais quadrinhas. Você conhece alguma quadrinha? Uma perguntinha. Como as adivinhas, as quadrinhas são textos de tradição oral. O que quer dizer oral, pessoal? Quando nós falamos, que fazem parte da nossa cultura. Nesta sequência, você irá conhecer, ler, escrever e recitar muitas quadrinhas, tá bom? Além disso, a partir dessa sequência, você lerá notícias semanalmente com seus colegas, com sua professora, com a sua mãe, com o seu pai, sua tia, quem estiver aí na sua casa. A cada notícia lida, registre. O que é registrar, pessoal? Colocar lá no caderninho ou aqui no livro mesmo. No quadro, o título e a data da publicação. Aula 1. Lendo notícias para se informar. Vamos começar com as notícias. Vamos lá? O que vamos aprender? Nesta aula você vai participar de uma roda de conversa e se informar lendo uma notícia. Você já leu notícias? Junto com sua professora, colegas, pais, mães. Vocês vão ler e vão aprender mais sobre esses textos. Além disso, na próxima semana, vocês lerão outras notícias e participarão de rodas de conversa. Nós vamos fazer essas rodas, certo? Vamos lá? O que eu vou ler hoje para vocês? Eu vou ler uma notícia, gente. Amanhã eu passo as quadrinhas, tá bom? Hoje eu vou ler uma notícia para vocês fazerem uma atividade, certo? Leitura da notícia. A notícia que vamos ler hoje tem o título Mais de 60%. Olha só, qual é o título dessa leitura? Mais de 60% é o título. Mais de 60% de crianças e mães ainda não se vacinaram contra a gripe em São Paulo. O que vocês acham que será noticiado? Pelo título, nós já estamos vendo o que vai ser noticiado, não é? Conte para seus colegas. Ouça a leitura da notícia. Vamos lá. Olha só o título. Mais de 60% de crianças e mães ainda não se vacinaram contra a gripe em São Paulo. Então, o que é essa parte aqui, crianças? O título da notícia. Vamos iniciar a notícia. Estado já imunizou 12,5 bilhões de pessoas contra a gripe. 3/6/2020, às 16h28 do portal do governo. Aqui é... Como que fala aqui? A parte do texto que será lido, certo? O estado de São Paulo já vacinou 12,5 bilhões de cidadãos contra a gripe. Porém, há poucos dias do fim da campanha, 60% das crianças e das mães ainda precisam se imunizar. Por isso, a Secretaria do Estado de Saúde faz um alerta especial às famílias. Quando nós temos esses 3 pontinhos aqui, gente, vocês lembram quando eu expliquei na sala de aula? Quando nós temos esses 3 pontinhos, porque essa notícia continuaria, certo? A metade é alcançar pelo menos 90% de um total de 3 bilhões de crianças de 6 meses e a menores de 6 anos de idade. 451,1 mil gestantes e 74,1 mil puérperas, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias. Então, esse puérperas são mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, certo? Pedimos a todas as famílias para que cuidem dos pequenos e das mães. A vacina é segura, fundamental para evitar complicações que podem ser provocadas pela gripe e não causa a doença.
em quem tomar a dose. Os postos estão trabalhando com medidas de segurança, evitando aglomerações para prevenção e doenças respiratórias, como a Covid-19 e a própria gripe. Reforça a diretora de imunização da pasta, Núbia Araújo. Na última fase, as doses estão disponíveis também para 2 milhões de adultos e 55 a 59 anos de idade, além de professores de escolas públicas e privadas. Foram vacinadas 651,9 mil pessoas na faixa de 55 a 59 anos, 32,3% de cobertura de 193,9 mil professores. Entenderam, pessoal? Olha só, essa notícia é muito importante, não é? Vamos lá. Quem faz parte de outros grupos e ainda não procurou uma unidade de saúde, pode comparecer a postos até o fim da campanha. Balanço total. A meta da campanha deste ano é vacinar 90% da população alvo de 15% de milhões, 15,4%, ou melhor, 15,4 milhões de moradores de São Paulo. Já foi atingido a totalidade de cobertura com a imunização dos seguintes públicos: idosos, 5,7 milhões vacinados, profissionais de saúde e indígenas. Também já estão imunizados 24 mil pessoas do sistema prisional, 160,2 mil profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo, trabalhadores portuários. Olha só o que está falando aqui sobre o coronavírus, gente. A vacina contra a gripe não imuniza contra o novo coronavírus, mas a campanha é fundamental para reduzir o número de pessoas com sintomas respiratórios nos próximos meses. A orientação aos profissionais que trabalham na campanha é para que haja organização da fila e do ambiente. Além disso, é importante realizar uma triagem com identificação de sintomas respiratórios, presença de febre, tosse, coriza, falta de ar. Se a pessoa apresentar febre ou mau estado geral, deve ser adiada a vacina, com recomendações para seguir o isolamento domiciliar. As equipes devem anotar as doses aplicadas com mesas e distanciamento pelo menos 1 metro entre o anotador e o paciente. Cada profissional tem a recomendação de usar caneta própria e álcool deverá ficar disponível para o uso. O vacinador não precisa utilizar luvas nem máscara cirúrgicas, apenas seguir as normas de higienização. Tá bom? São Paulo, mais de 60% de crianças e mães ainda não se vacinaram. Aqui, gente, é a fonte. Nós chamamos isso daqui de fonte, que fala que o governo, o ano. Nós temos o site, né, de São Paulo, do governo de São Paulo, que a pessoa possa entrar para saber melhor sobre essas notícias. Vocês viram essa notícia? Vocês acharam interessante? Certo. Agora vamos ver aqui o que pede. Registro dos títulos das notícias. Vocês vão registrar o título. Lembra do título que eu falei? Escreva o título da notícia lida, registre também a data da publicação, além da notícia desta aula. Registre as outras notícias que eu darei para vocês ao decorrer das aulas, tá bom? Entenderam o que é para fazer? Ou seja, em casa vocês vão ler novamente essa notícia. Vocês viram que eu li muito rápido, né? Porque nós temos um tempo. Então, em casa vocês vão ler novamente. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntar pelo Zap, tá? O que vocês vão fazer? Qual que é a atividade?
vocês vão descobrir qual que é o título dessa publicação. Além da notícia desta aula, registre as outras também, que depois eu irei dar nas próximas aulas, certo? Aqui vocês vão escrever qual é a notícia. Qual foi a notícia dada sobre esse texto que eu acabei de ler? Vocês vão escrever aqui. Qual foi a data de publicação da notícia? Vão escrever aqui. Qual foi a notícia que eu li? Eu li sobre o que, gente? Vocês vão escrever aqui. E qual foi a data da publicação também, certo? Aqui serão as outras notícias que eu vou ler depois, ao decorrer das outras aulas, tá? Aqui nós vamos para a próxima aula, nós vamos ir para quadrinha. Hoje nós fizemos a notícia do dia, certo? Então, crianças, esta foi a aula de reforço do aprender sempre, ok? Vocês vão fazer com muito cuidado. Leia esse texto quantas vezes for necessário, certo? Por quê? Para vocês guardarem na cabecinha de vocês, pois é um texto muito importante. É um texto informativo, não é? É um texto que mostra o que está acontecendo hoje aqui no nosso país, não é? No Brasil, tudo o que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas essa notícia é mais focada para nós hoje, aqui no Brasil, certo? Então, vocês vão ler, vão entender o que está acontecendo, vão ver o tanto de pessoas que estão se vacinando, quantas que podem se vacinar, quantas que não podem se vacinar, e vão responder as perguntinhas que eu fiz, tá bom? Então é isso, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.